Olá, futuros funcionários públicos! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática, raciocínio lógico, focado em concursos, aqui no YouTube. Hoje a gente está com a aula aí focada no concurso do IBGE, pessoal. E a gente hoje vai colocar questões apenas da FGV, tá certo? Que vai ser a banca que vai elaborar aí o concurso do IBGE. Então, gente, fica atento aí para vocês verem que de fato não tem tanta diferença assim as questões que eu vinha trabalhando das questões da FGV, mas é bom que dessa maneira vocês aí se sentem mais seguros. Quem ainda não assistiu às outras aulas, volta lá, assiste as primeiras aulas, tem muita questão interessante aí de raciocínio lógico, tá certo? Então bora lá, pessoal, vamos aí começar a nossa aula. E a gente tem o seguinte: então, pessoal, antes de tudo, agradecer a cada um de vocês aí que curte e compartilha o canal. É graças a vocês que a gente cada vez vai chegando a mais pessoas, tá certo? Então, muito obrigado mesmo, principalmente algumas pessoas especiais, como Jorge Luiz Menick, que é sempre um dos primeiros a comentar e a dar o like aí nos vídeos. Muito obrigado mesmo, de coração. A Perla Andrade também sempre comenta os vídeos. O Brito Bom Sucesso também sempre dá umas ideias legais. Então, a todos vocês aí que formam a família Aprenda a Calcular, que sempre tá dando uma olhada aí nos vídeos, compartilhando, curtindo, deixando mensagem, um obrigadão mesmo, tá certo? Então, pessoal, bora lá começar a nossa aula. Aqui, ó, é a nossa primeira questão. Aqui a gente tem o seguinte: as irmãs Elsa, Flávia e Gabriela possuem alturas diferentes, sendo que Elsa não é a mais alta e Flávia é a mais baixa. Assim, é correto afirmar que... Então, note que ele deu algumas informações aí. Vamos anotar aqui. Então, notem aí que a gente tem essas informações, ó. Elsa não é a mais alta e Flávia é a mais baixa. Ora, se Flávia é a mais baixa e Elsa não é a mais alta, então nós temos que Gabriela é a mais alta, tá certo? Então vamos botar aqui, ó. Ok? Então Gabriela é a mais alta. E agora a gente vai investigar aí, pessoal, as informações dadas nas opções. Letra A, Gabriela é a mais baixa? Não, Gabriela é a mais alta. Letra B, Flávia é a mais alta? Não, Gabriela é a mais alta. Letra C, Elsa é a mais baixa? A mais baixa é Flávia. Letra D, Gabriela não é nem a mais baixa nem a mais alta. Errado, Gabriela é a mais alta. Então a resposta correta só pode ser letra E. Elsa não é nem a mais baixa nem a mais alta, tá certo? Então a resposta correta, letra E. Perceberam aí? Então bem tranquilinho. E aí, Bobinha, tem alguma coisa aí a falar? Olá pessoal, como é que vocês estão? Então percebam aí que agora a gente está trabalhando com a banca FGV e é uma banca bem parecida com as questões que a gente já vinha trabalhando. Vocês vão perceber que aqui as questões são um pouco mais pro lado matemático puro mesmo. Algumas questões trabalham mais os conceitos matemáticos do que a lógica propriamente dita. Essa é a única diferença, mas, em geral, as questões são bem parecidas. Valeu, Bombinha! Então é isso mesmo que Bombinha falou, pessoal. Vocês vão perceber que algumas questões elas têm um teor mais matemático mesmo, de cálculo, de conhecer o conteúdo, tá certo? E não de privilegiar o raciocínio criativo, tá certo? Como é o caso dessas questões de lógica, que aqui, basicamente, a gente só usou o nosso senso para responder essa questão. Foi uma questão FGV também e cai, às vezes, também questões envolvendo conteúdo matemático. Muito bem, pessoal. Então, bora lá ver aí a nossa próxima questão. Aí na questão 2, pessoal, a gente tem o seguinte, perceba. Marcelo começou a fazer o trabalho previsto para determinado dia às 9h15. Às 10h45 havia completado 25% do trabalho previsto. Mantidas as condições de trabalho e sem interrupções, Marcelo terminará o trabalho previsto às... Então, futuro funcionário público, como é que a gente vai desenvolver aqui? Primeiro vamos fazer um resuminho para entender bem a questão, tá? Muito bem, pessoal. E ele está perguntando o seguinte, ó. Mantidas as condições de trabalho e sem interrupções, Marcelo terminará o trabalho previsto. Então ele quer saber a que horas vai terminar. Ora, primeiro de tudo, eu vou perceber quanto tempo se passou aqui. De 9h15 até 10h45, tá certo? Para você saber quanto tempo se passou, gente, basta você pegar a hora mais avançada e subtrair
da hora menos avançada, tá certo? Então, ó, eu vou pegar 10 horas e 45, ok? 10 horas e 45 e subtrair de 9 horas e 15, perfeito? Aqui vai ficar, ó, 0, 3, 1 hora e 30 minutos. Ora, 1 hora e 30 minutos, pessoal, equivale ao quê? A 25% do tempo, tá? Então, 1 hora e 30 minutos equivale a 25% do tempo. Eu quero saber o tempo total aí, gente. Então, quanto tempo vai levar aí o trabalho, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Como eu não sei, ó, quando eu não sei alguma coisa, eu chamo de quê? Chamo de x, perfeito? Então, vamos fazer aqui do lado esse cálculo, tá? Ó, perceba que aqui no cálculo eu não vou usar 1 hora e 30. Eu vou usar uma unidade única, porque aqui eu tenho hora e minuto, e a gente procura botar sempre tudo numa unidade só. Então, eu vou botar tudo em minuto. 1 hora e 30 equivale a 90 minutos, perfeito? Isso é 25% do tempo. 100% vai ser quanto? Vai ser x. Fazendo aqui, ó, meio pelos extremos, vai ficar 25 vezes x, que dá 25x. E aqui vezes 100. E aqui 100 vezes 90 vai ser igual a 90 com 2 zeros atrás, ó. Perfeito? Gente, x vai ser igual a 9.000 dividido por quanto? Dividido aí por 25. 9.000 dividido por 25 vai ser igual a quanto? 360, ok? Então, ao todo, a gente gasta, ó, 360 minutos. Ora, 360 minutos, pessoal, se eu quiser passar isso para hora, é só dividir aqui, ó, por 60, tá certo? Dividindo aqui por 60, eu vou encontrar ao todo quantas horas? 6 horas. Então, esse aqui é o tempo total que ele leva para fazer o serviço. Então, se ele começou às 9 horas e 15, a que horas ele acaba? É só pegar 9 horas e 15 minutos e somar 6 horas. Gente, isso aqui vai ser quanto? Vai ficar 15, 9 mais 6, 15 também. Então, vai ser às 15h15, letra D a resposta, tá? Perceba aí, mais uma questão tranquila, só saber um pouquinho de regra de 3 porcentagem. Veja que tem um teor de matemática pura mais elevado do que as outras questões que a gente vinha fazendo, tá certo? Então tem que tomar um certo cuidado com essa base matemática. Aí no canal tá cheio de aula básica de matemática. Então pega essas aulas aí para vocês já terem ideia também, ok? Muito bem, pessoal. Vamos lá para a nossa próxima questão. Muito bem, galera. Aqui a questão agora diz o seguinte. Na sala de arquivos de um escritório de advocacia, os arquivos são designados em ordem pelas letras do alfabeto, A, B, C e etc. Cada arquivo possui 3 gavetas, 1, 2 e 3. Cada gaveta possui 30 pastas, numeradas de 1 a 30. E cada pasta contém os documentos de uma pessoa. Tudo é feito em ordem, no sentido que uma pasta está cheia, todas as pastas anteriores da gaveta estão cheias e todas as gavetas e arquivos anteriores estão cheios. Cada pasta é designada por um código formado pela letra do arquivo, seguido do número da gaveta e do número da pasta dentro dela. Por exemplo, B311 é a pasta de número 11, da gaveta 3 do arquivo B. João começou a trabalhar como arquivista nesse escritório e colocou os documentos do primeiro cliente que atendeu na pasta D219. Certo tempo depois, João foi transferido para outro setor do escritório. E os últimos documentos que arquivou antes da transferência foram na pasta G107. O número de pastas utilizadas por João durante o seu trabalho de arquivamento foi? Ufa, pessoal! Olha só o tamanho dessa questão. Quando você termina de ler, você já não sabe mais nem o que foi no início. Então, isso é bem normal desse tipo de questão, que é uma questão realmente para enrolar, tá certo? Então, a gente tem que fazer realmente um esquema para conseguir entender bem esse tipo de questão, tá? Então, bora lá ver como é que a gente pode desenvolver esse esquema. Então, ó, vamos lá. Ele diz o seguinte, que os arquivos recebem letras, tá certo? Por exemplo, se eu tenho um arquivo, então ele é a letra A. E cada arquivo tem 3 gavetas, ok? Então, ó, arquivo aí com 3 gavetas, aí eu tenho outro arquivo com 3 gavetas, um outro arquivo com mais 3 gavetas, tá certo? E cada gaveta tem 30 pastas, tá certo? Então, cada gaveta, ó,
tem 30 pastas, tá certo? Então, é essencial que a gente tenha entendimento disso para não se enrolar na questão. Lá na hora da prova, se for o caso, pega uma parte branca da prova e desenha, faz um esqueminha lá e os arquivos para visualizar melhor, ok? Então, pessoal, perceba o seguinte, cada arquivo desse cabe em 30 pastas, tá? Então, aqui, ó, cabem 30 e aqui também 30. Então, eu tenho que num arquivo cabe ao todo 90 pastas. Vamos ver aí onde João começou. João começou na D219, certo? E chegou até a pasta G17, ok? Então, essas são as informações aí que o enunciado tá. Bem, note que cada arquivo, ó, eu tenho 3 gavetas e cada gaveta cabe em 30 pastas, ok? Ora, pessoal, agora cabe eu ver quantas ele fez aí nesse processo, tá? Então, veja aí, ó, por exemplo, para completar aqui a gaveta 2, ele vai ter que fazer o quê, pessoal? Ele vai ter que aí arquivar mais 11, certo? Então, ele vai ter que arquivar mais 11 para completar a segunda. Como ele já tinha arquivado a 19, isso ao todo dá 12 para o arquivo D terminar. Ele vai ter esses 12 mais os 30 da última gaveta, tá certo? Então, ao todo, para terminar aqui, o arquivo D, ele vai precisar de 42 pastas, ok? Bem, o arquivo D, aí tem também o E, o F, até chegar no G, que é o que ele parou, que foi o G17. Então, gente, bem, a gente sabe que cada arquivo desse cabe em 90 documentos. Então, no E vão ter mais 90, no F também mais 90, até chegar no G. O G, veja que ele parou na primeira gaveta, no arquivo 7. Então, a gente soma aqui, ó, mais 7. Agora, para saber quanto ele arquivou, basta eu fazer essa soma. Então, vai ficar 90 mais 90, 180, 42 mais 7, 49. Eu tenho 180 mais 49. Isso aqui, pessoal, vai dar ao todo 229 pastas, tá certo? Então, essa foi a quantidade arquivada por João durante seu período. Então, bora lá, pessoal, para a nossa última questão. Muito bem, pessoal. Então, ó, aqui no canal, gente, eu estou postando aulas também para o concurso do INSS, tá? Quem for fazer aí a prova do INSS, eu estou postando as aulas. Estou postando aulas também para os concursos das polícias militares. É um curso geral que abrange aí praticamente todos os assuntos que caem aí nas polícias militares do Brasil, tá certo? Então, você aí que está firme e forte aí com o pensamento de que realmente vai conseguir uma vaga aí no funcionalismo público, pode contar aqui com Aprenda a Calcular, que a gente está aqui realmente para dar esse suporte para você, tá bom? Sabendo que o número 3x sobre 4 menos 2x sobre 3 é um número inteiro, sobre o número x, conclui-se que, letra A, é um número par, mas não necessariamente múltiplo de 3. Letra B, é um múltiplo de 3, mas não necessariamente um número par. Letra C, é negativo. Letra D, é um múltiplo de 6. Letra E, é um múltiplo de 4, mas não necessariamente um múltiplo de 6. Perceba que uma questão dessa, muita gente olha e já pula, né? Não tem nem noção para onde vai. Mas é muito simples, gente, essa questão, tá certo? Antes, a gente precisa saber o que é um múltiplo, tá? Por exemplo, se lhe perguntar se 20 é múltiplo de 4, ok? O que você vai dizer? Você vai dizer que é. Por quê? Porque o 4 consegue dividir o 20, tá bom? Então, ó, 20 é múltiplo de 4? Sim. Por quê? O 4 consegue dividir o 20, perfeito? 50 é múltiplo de 10? Sim. Por quê? O 10 consegue dividir o 50, ok? O 0 é múltiplo de 8? Sim, porque o 8 consegue dividir o 0, tá certo? Isso aqui dá 0, tá? O que não pode acontecer, gente, é de o 0 dividir algum número, tá? Isso aqui não pode acontecer, tá certo? Isso aqui não existe, tá bom? Então, ó, não esqueça, o 0 é múltiplo de todo número, e para saber se um número é múltiplo de outro, você vê se ocorre a divisão aí entre esses números, tá? Se o divisor for inteiro, tá certo? Se o quociente for inteiro, a gente tem que é múltiplo, tá bom? Então, muito bem, gente. Vamos lá aqui para a nossa questão, ó.
Aqui a gente tem o seguinte. 3x sobre 4 menos 2x sobre 3. Pessoal, o que primeiro eu vou fazer? Eu vou desenvolver essa questão aqui. Eu vou tirar a MMC de 3 e 4, que dá quanto? 12. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3x, 9x. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Isso aqui vai ficar x sobre 12. Então, perceba que ele está perguntando sobre o x. O x ele tem que ser o quê? Então, ó, primeiro, eu já sei que para ele ser inteiro aqui, o x tem que ser um número que é múltiplo de 12, tá? Então, o x tem que ser múltiplo de 12. Agora, tem uma lei que é a seguinte. Se o x é múltiplo de 12, ele também é múltiplo de todos os divisores de 12. E quais são os divisores de 12? Ó, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Então, se x é múltiplo de 12, e ele tem que ser para dar inteiro aqui a resposta, que a questão diz que é inteiro a resposta, zzinho de inteiro. Então, ó, o que acontece? Ele também tem que ser múltiplo de 1, de 2, de 3, de 4, de 6 e de 12. Como ele é múltiplo de 2, eu já sei que x tem que ser par necessariamente, porque para um número dividir por 2, ele tem que ser par. Todas essas informações saem dessa divisão aqui, tá certo? E agora eu vou avaliar as opções, tá? Então, ó, letra A. É um número par? Sim, mas não necessariamente múltiplo de 3? Falso. É múltiplo de 3. Letra B. É um múltiplo de 3, mas não necessariamente um número par? Falso, é um número par. Letra C. É negativo? Não necessariamente. Letra D. É um múltiplo de 6? É sim, tá aqui, ó. É um múltiplo de 6, tá certo? Então, gente, resposta correta, letra D, ok? Então, veja, gente, que é uma questão aí que mete medo, mas é fácil, tá certo? Aí você deve estar se perguntando, como que eu vou saber que eu tenho que desenvolver? A experiência, a prática. Você não viu resolvendo agora? Se acontecer de cair alguma coisa parecida, você já vai ter uma noção, tá certo? Que você deve continuar, tá bom? Geralmente, quando um problema engancha, você tem que desenvolver o problema ao máximo. Se não estiver dando para desenvolver, qual é o caminho que você vai percorrer? Fatoração. Você vai tentar fatorar, tá certo? Se você conseguir fatorar, aí você vai ver que as respostas vão começar a surgir, tá certo? Você vai conseguir trilhar alguma linha de raciocínio. Muito bem, pessoal. Foi um prazer estar aí com vocês mais uma vez, tá? Estamos terminando aí a nossa primeira aula da Banca FGV, mas eu vou colocar outras também. Assista as outras aulas que estão aí no canal, focadas aí no concurso do IBGE. É um prazer muito grande estar aí com vocês e eu gostaria de agradecer demais a todo mundo que curte, compartilha o canal. Estamos aí completando 1 ano de canal, tá certo, pessoal? Então a gente só chegou onde chegou graças a você que compartilha o nosso canal. Um obrigadão, um abração, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!